E aí, pessoal, tudo jóia? Hoje eu quero discutir com vocês sobre trabalho harmônico, tá certo? É um complemento aí do que a gente já estudou sobre razão e proporção e vale muito a pena, tá bom? Pois bem, o exemplo mais clássico que a gente tem para se falar de trabalho harmônico é exatamente o problema das torneiras. E o que eu queria que vocês colocassem na cabeça é o seguinte: no que diz respeito a trabalho harmônico, a ideia que vocês devem ter é o seguinte: eu tenho duas pessoas, por exemplo, trabalhando juntas em prol de um mesmo objetivo, tá? Duas ou mais pessoas trabalham juntas em prol de um mesmo objetivo, de uma mesma meta. Obviamente, se eu tenho mais gente trabalhando, naturalmente essas mais pessoas trabalhando vão terminar o serviço, vão cumprir aquela meta em menos tempo, tá certo? Então, olha como é interessante esse problema. Vamos imaginar o seguinte, problema clássico aí, tá? Vamos imaginar que eu tenha uma torneira que ela sozinha encha o tanque em 3 horas, tá? Então, sozinha ela enche um tanque inteiro em 3 horas. E eu tenho uma outra torneira que sozinha ela enche o tanque em 7 horas. E a pergunta que eu faço a vocês é: em quanto tempo essas duas torneiras juntas enchem esse tanque? Em quanto tempo as duas torneiras juntas vão encher o tanque? Essa é a minha pergunta, tá? Então, se essas duas torneiras trabalham juntas em prol do mesmo objetivo, em quanto tempo isso acontece? Lembrando que uma leva 3 horas para encher o tanque e a outra leva 7 horas para encher o tanque, tá bom? Mas eu acho que vocês devem ter percebido aí que essa torneira ela é mais rápida para encher do que essa aqui, né? E vocês perceberam também que quando as duas juntas estão trabalhando, as duas juntas conseguem encher o tanque muito mais rápido do que essa e essa aqui, tá certo? A coisa foi bem pensadinha mesmo, tá? Muito bem. Então olha só, galera, o que é que eu articulei aqui comigo, o que é que eu articulei pra gente ir para esse problema de maneira muito bacana, muito confortável, tá? Tá aí a primeira torneira, tá certo? A segunda torneira e aqui as duas juntas, tá bom? Vamos pensar o seguinte: a primeira torneira, ela demora 3 horas sozinha para encher o tanque. Isso quer dizer que em 3 horas, ela sozinha vai encher um tanque completo, tá certo? Em 3 horas, ela sozinha vai encher um tanque completo. Tá, aí a pergunta que eu faço é: em 1 hora, ela vai encher que fração de tanque? Aí pensa, se em 3 horas ela enche um tanque, em 1 hora ela enche 1/3 de tanque, correto? Então, em 1 hora, ela vai encher 1/3 do tanque. Perfeito isso? Guarda essa informação. Vamos para a segunda torneira? Essa segunda torneira, ela demora 7 horas para encher o tanque. Tá certo? Se ela demora 7 horas para encher o tanque, então, em 7 horas, ela enche um tanque inteirinho. Tá certo? É o que ela faz. Aí a pergunta que eu faço é: em 1 hora, ela enche que fração de tanque? Então, em 1 hora, galera, ela vai encher exatamente 1/7 do tanque. Afinal de contas, pensa comigo. Se em 7 horas ela enche um tanque, então em 1 hora ela enche 1/7 daquele tanque. Tá? Agora, o mais importante vem agora. Se essa primeira torneira que vocês estão vendo aí na tela, essa primeira torneira, ela demora 3 horas para encher um tanque, ou seja, em 1 hora ela enche 1/3 do tanque, e essa segunda torneira, em 1 hora, ela enche 1/7 do tanque, as duas torneiras trabalhando juntas, as duas que vocês estão vendo aí, em 1 hora elas enchem que fração de tanque? Pensa, em 1 hora essa derrama 1/3, em 1 hora essa derrama 1/7. Só um exemplo à parte. Se em 1 hora uma derrama 20 litros e em 1 hora a outra derrama 30 litros, em 1 hora as duas juntas vão derramar 20 mais 30 dá 50. Então, se em 1 hora essa primeira derrama 1/3 e em 1 hora essa segunda derrama 1/7, então em 1 hora as duas juntas vão derramar exatamente 1/3 mais 1/7. Tá claro? Isso tá claro. Aí a pergunta é muito simples: em quanto tempo, tá? Exatamente esse tempo que eu estou querendo aqui. Em quanto tempo as duas torneiras vão encher um tanque inteirinho? Que bacana. Vocês percebem que o problema é um problema de regra de 3 simples. Ó, isso que apareceu aqui no final foi uma regra de 3 simples. Essa última expressão que apareceu aqui é uma regra de 3 simples. Tá bom? E é justamente ela que eu vou tentar resolver com vocês. Tá bom?
Beleza? Aí você lembra que quando duas grandezas são diretamente proporcionais, é o caso aí, quanto mais tempo, mais eu encho o tanque. Quando duas grandezas são diretamente proporcionais, a divisão entre elas é uma constante. Então eu vou dizer que T dividido por 1 é igual a 1 dividido por isso aqui, por essa soma de frações. Tá bom? Vamos lá, olha só, eu separei esse problema, deixei ele isoladinho, tá certo? Pra gente brincar aqui um pouquinho. Tá? Então eu tenho aí as duas torneirinhas para encher o tanque. Tá? Em 1 hora, as duas juntas enchem 1/3 mais 1/7, foi o que eu acabei de ver. Em quanto tempo, tá? Elas vão encher um tanque inteirinho. É isso que eu quero saber. Beleza? Massa. Aí eu não falei que a divisão era constante? T sobre 1 era igual a 1 dividido por essa soma aqui. Então lá vou eu. Tá aí. T sobre 1 dá T, né? Tá aqui. É igual a 1 sobre 1/3 mais 1/7. Então, o que eu acabei de dizer a vocês é que sempre que eu estiver trabalhando com essa questão do tempo equivalente em um trabalho harmônico, o tempo equivalente das duas torneiras juntas nada mais é do que o inverso da soma dos inversos. O tempo equivalente das duas torneiras juntas é o inverso da soma dos inversos. Tá claro isso para vocês, galera? Tranquilo? Então, olha só, quem quiser escrever isso, olha só que bacana que eu coloquei para vocês. O tempo que as duas torneiras juntas levam para encher o tanque é igual ao inverso da soma dos inversos, tá bom? Ah, quer fazer a continha? Vamos fazer a continha, tá? É claro que eu posso tirar o mínimo aqui embaixo, entre 3 e 7, né? E o mínimo aí é o produto, é 3 vezes 7, tá bom? Tá? Quando eu tiro o mínimo, ó, 3 vezes 7 dividido por 3 dá 7. 3 vezes 7 dividido por 7 dá 3. Aí eu boto 3 aqui em cima, tá bom? E aí, naturalmente, o inverso disso aqui é só inverter, é só mudar a posição. Então vai ser 7 vezes 3 dividido por 7 mais 3. O que eu acabei de dizer a vocês foi que o tempo equivalente para duas torneiras pode ser entendido como o inverso da soma dos inversos ou pode ser entendido como o produto pela soma. Tranquilidade, tranquilidade. Tá certo? 7 vezes 3 dá 21, 7 mais 3 dá 10, né? O tempo equivalente, não esquece disso, tá, pessoal? Se for duas torneiras que eu estiver trabalhando, o tempo equivalente das duas torneiras nada mais é do que o produto pela soma. Beleza? Tranquilo? Maravilha, tá aí. Não esquece, por favor, tá bom? Ok. O tempo que as duas torneiras juntas levam para encher o tanque é igual ao produto pela soma dos tempos individuais. Se eu quiser terminar essa conta, 7 vezes 3 dá 21, dividido por 10 dá 2,1 horas, tá certo? E por favor, eu vou chamar a tua atenção nesse detalhe aqui, 2,1 hora nada mais é do que 2 horas e 6 minutos. Afinal de contas, 0,1 de hora é um décimo de hora. E um décimo de 60 minutos dá 6, né? Então, por favor, fica atento, fica antenado. Isso aqui corresponde a 2 horas e 6 minutos. Tá? O que era de se esperar, tá bom? Por que era de se esperar? Por uma razão bem simples. Se uma sozinha leva 3 horas para encher o tanque, na hora que ela recebe ajuda, tá? É natural que esse tempo diminua. Tá claro isso, galera? Tá massa para vocês? Excelente, excelente, excelente. Muito bem, muito bem. Beleza, galera. Acho que nós entendemos aí essa primeira parte, tá? Quando forem duas torneiras, é o produto pela soma, tá certo? Por exemplo, imagina que eu tenha, eu vou até fazer isso aqui um rascunhozinho, tá? Imagina que eu tenha, por exemplo, aqui um tanquinho, tá certo? Bem bonitinho, bem gostosinho. E aí eu tenho uma torneira, tá certo? Ixi, torneira feia, tem outra torneira, tá? Essa torneira aqui, ela leva 3, não. Ela leva 4 horas para encher o tanque. E essa outra torneira leva 6 horas para encher o tanque. Então, o tempo que as duas juntas levam para encher o tanque é exatamente o produto, tá? Dá 6 vezes 4 dividido pela soma. 6 mais 4. Tudo bem para vocês? Naturalmente, 6 vezes 4 dá 24, dividido por 6 mais 4, que é 10. Isso aqui vai dar 2,4 horas. Tá bom? E por favor, não esqueça que 2,4 horas são 2 horas mais 0,4 de horas, ou seja, 2 horas, 0,4 de 60 vai dar exatamente 24 minutos, tá certo? 0,4 vezes 60 dá 24 minutos. Tudo bem? Tranquilo? Maravilha, maravilha, tá?
Mas aí foi só um rascunho que eu trouxe para vocês, tá, pessoal? Só um rascunho que eu trouxe para vocês, tá? Maravilha, vou apagar tudo isso aí para vocês, tá? Sem estresse. Apaguei, pronto, apaguei, pronto. Tá, ok, Ronepson. E a outra situação que eu trago para vocês é muito simples. Imagina que eu tenho uma torneira, tá certo? Só que agora tem um ralo, tá? Eu tenho uma torneira e um ralo. Amigão, vamos supor que essa torneira demora 4 horas para encher o tanque. E esse ralo demora 4 horas para esvaziar o tanque. Se a torneira demora 4 horas e o ralo demora 4 horas, pergunto a vocês, vai encher esse tanque? Claro que não. Porque naturalmente a gente percebe que a vazão da torneira é igual à vazão do ralo. Ou seja, se a vazão da torneira é igual à vazão do ralo, tudo que entra sai, o ralo escoa. Tá certo? Então não enche o tanque. Não enche. Uma outra situação que eu poderia ter é o seguinte, tá? Imagina que eu tivesse, por exemplo, a torneira levando 4 horas para encher o tanque e o ralo 3 horas. Se a torneira leva 4 horas e o ralo leva 3 horas, naturalmente o ralo leva menos tempo para esvaziar do que a torneira para encher. Isso quer dizer que a vazão do ralo ela é maior do que a vazão da torneira. Também nunca vai encher, porque tudo que entrar, o ralo vai escoar até com uma velocidade maior, tá certo? Beleza? O ralo tem uma velocidade maior de escoamento dessa água do que a torneira para encher. Tá? Então não enche. Então, por favor, o que eu vou ensinar agora só pode ser aplicado se você conseguir encher o tanque. Se você não conseguir encher o tanque, nem se iluda, não dá para aplicar. Tá bom? Beleza? Tá, Ronelson, entendi. Tá, então se a vazão do ralo é igual ou maior do que a vazão da torneira, o tanque não irá encher, tá? Por favor, o tanque não irá encher. Tá? Em outras palavras, se o tempo que o ralo leva para esvaziar for menor do que o que a torneira leva para encher, o tanque não encherá de jeito nenhum. Beleza, pessoal? Tranquilo, maravilha, excelente, excelente, excelente. Tá, Rondeps, então em que situação vai encher esse negócio aí? Vamos lá, vamos brincar aqui um pouquinho. Eu trouxe aqui a torneira, tá? E o ralo. Naturalmente a gente percebe que a vazão do ralo ela já é menor do que a vazão da torneira, né? Pela imagenzinha, tá bom? Ótimo, Ronepson. A torneira leva 4 horas para encher o tanque, o ralo leva 5 horas para esvaziar. Que delícia. A torneira demora 4 horas para encher, o ralo demora 5 horas para esvaziar. Então, a vazão da torneira é maior do que a vazão do ralo. Então, por mais que o ralo atrapalhe, 1 hora eu vou conseguir encher. Beleza? 1 hora eu vou conseguir encher. Lá vou eu, então. Olha que bacana, olha que bacana. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar no sistema torneira-ralo, tá certo? A torneira, em 4 horas, ela enche um tanque inteirinho, tá certo? Em 4 horas, ela enche um tanque inteirinho. Em 1 hora, ela vai encher que fração de tanque? Naturalmente, 1/4. Se em 4 horas ela enche um tanque, em 1 hora ela enche 1/4 do tanque. Beleza, Ronelson. Tá. E o ralo? O que é que o ralo faz? O ralo esvazia. Tá. Ele demora 5 horas para esvaziar um tanque inteirinho. Então, em 1 hora, ele esvazia que fração do tanque? Naturalmente, 1/5. Tá certo? Aí eu já deixei os caminhos aí trilhados, né, pra gente brincar. Já deixei os caminhos trilhados. Tá certo? Pensa comigo. Se a torneira em 1 hora ela derrama 20 litros e o ralo em 1 hora escoa 15 litros, o saldo torneira-ralo vai ser de 5 litros, concorda comigo? 20 menos 15. A torneira bota, o ralo tira 15. Bota 20, o ralo tira 15. Vai sobrar 5. Então, a cada hora, o sistema vai estar colocando 5 litros de água. Entende o que eu estou dizendo? Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer a vocês é o seguinte. Se a torneira derrama 1/4 e o ralo derrama 1/5, o sistema torneira-ralo vai acrescentar o que no tanque? Repara que em 1 hora, o sistema torneira-ralo ele vai oferecer o seguinte, a torneira derrama 1/4 e o ralo tira 1/5. Então, o sistema torneira-ralo vai derramar 1/4 menos 1/5. Vai conseguir colocar no tanque, deixar no tanque de saldo 1/4 menos 1/5 a cada hora. Tá? Naturalmente, em quanto tempo é minha pergunta? Eu vou conseguir encher esse tanque inteirinho? É isso que eu quero saber. Mais uma vez, pessoal, é um problema de regra de 3 simples. Tá certo? Tá? Quanto mais tempo, mais eu encho o tanque, mais fração do tanque eu encho. Naturalmente, grandezas diretamente proporcionais, e se as grandezas são diretamente proporcionais, a divisão entre elas é uma constante. Então, esse rapaz dividido por esse é igual a esse dividido por esse. Lembra disso? Grandezas diretamente proporcionais, divisão constante?
Excelente. Então olha só para cá, galera. Pois bem, como eu estava dizendo, em 1 hora a torneira enche 1/4, derrama 1/4 e o ralo tira 1/5. Então o sistema vai derramar isso aqui de saldo, tá certo? Em quanto tempo eu vou encher um tanque completo? É isso que eu estou querendo saber. Aí olha só a brincadeira, tá, galera? Eu não falei que é regra 3, diretamente proporcional, então a divisão é constante. Esse dividido por esse é igual a esse dividido por esse. Ou seja, tá, eu vou ter a seguinte situação. T dividido por 1 dá T, é igual a 1 dividido por 1/4 menos 1/5. Beleza? Maravilha. E aí vocês percebem que eu estou mantendo a mesma linha. Tá? Lembra que eu falei que quando eu tenho torneiras fazendo trabalho juntas, né, trabalho harmônico, a gente faz o inverso, o inverso da soma dos inversos? Nesse caso, eu continuo com a mesma ideia, o inverso da soma algébrica dos inversos. Só que no caso, quando for torneira, eu estou botando, é positivo, quando for ralo, eu estou tirando, é negativo. Tá certo? Maravilha? Excelente. Então, continuando minhas continhas, tirando o mínimo, eu vou ter que o tempo vai ser o tempo equivalente. O mínimo entre 4 e 5 é o produto, é 5 vezes 4, tá? Nesse caso. Tá? 5 vezes 4 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4 dividido por 5 dá 4, né? Aí o inverso disso, galera, vai ficar como? Tá aí, 5 vezes 4 dividido por 5 menos 4. Beleza, pessoal? Tranquilo? Maravilha, maravilha mesmo. Tá bom? Ótimo. Excelente. Tá aí, não esquece desse textozinho, tá bom? Naturalmente, se eu fizer a conta, 5 vezes 4 dá 20, dividido por 1, 20, né? Ou seja, o tempo equivalente vai ser de 20 horas, tá? Claro, né? A torneira demoraria 4, mas como eu tenho um ralo atrapalhando, tirando a água, vai demorar muito mais, né? Beleza, pessoal? Ok? Maravilha, maravilha. Ótimo. Então, resumindo, quando eu estiver falando de trabalho harmônico, o tempo que duas torneiras juntas levam para encher o tanque, suponho que o de um é T1 e o da outra é T2, é só fazer produto pela soma, tá certo? Ou o inverso da soma dos inversos. E se eu tiver uma torneira e um ralo, desde que encha, tá certo? É importante verificar se enche antes. Se eu tiver uma torneira e um ralo, o que é que a gente faz? Tá aí o tempo da torneira e aqui embaixo o tempo do ralo, tá certo? O produto das duas juntas, desculpa, o tempo que as duas juntas levam para encher esse tanque vai ser o produto desses tempos pela diferença. Produto pela diferença, tá aí. Esse é o resuminho, tá bom? Beleza? Muito, muito show, muito massa. Excelente, Rona Epson, excelente, excelente mesmo. Ok, eu trouxe para vocês aqui uma outra situação para a gente brincar, tá bom? Por exemplo, Rona Epson, imagina que eu tivesse, imagina que eu tivesse 3 torneiras. Eu tenho essa torneira aqui, que sozinha enche o tanque em, sei lá, 3 horas. Aí eu tenho essa torneira aqui, que sozinha enche o tanque em 6 horas. E essa torneira aqui, que sozinha enche o tanque em 2 horas. Em 2 não, em 8. 8 horas, pronto. Acho mais legal. 8 horas, tá? Ok, 8 horas. Vou escrever de novo aqui. Ótimo. Massa. Em quanto tempo as 3 torneiras juntas enchem um tanque? Primeira coisa que você pode fazer, toda aquela construção que eu fiz, e você vai chegar na seguinte expressão. O inverso da soma dos inversos, que é geral, para quantas torneiras você quiser trabalhar. O inverso da soma dos inversos do tempo. Ou seja, o inverso de 1/3 mais 1/6 mais 1/8. Tá? Aí quando você faz essa continha aqui, ó, o mínimo entre 6, 3 e 8, entre 6 e 3 é 6, e entre 6 e 8 é 24, tá? Então, 24 dividido por 3 vai dar 8. 24 dividido por 6 dá 4, vezes 1, 4. 24 dividido por 8 dá 3, vezes 1, 3, ok? Maravilha. Então, invertendo isso já, né, obviamente, vai ficar 24 sobre 8 mais 4 vai dar 12, e 12 mais 3 dá 15. Se eu simplificar 24 por 15, se eu simplificar por 3, vai dar 8 sobre 5. E aí você lembra daquela dicasinha, né? Sempre que eu quiser dividir por 5, a gente dobra e volta uma casa com a vírgula, tá
bom? Quem quiser ver essa dica é só ir lá no canal da gente, lá no YouTube, e tem essa dica lá bem explicadazinha, na playlist hashtag fica dica. Tá? O dobro de 8 é 16, volta uma casa com a vírgula, fica 5. Então o tempo vai ser 1,6. Volta uma casa com a vírgula, fica 1,6, tá bom? Muito bem, 1,6 horas. Ok. Maravilha? A outra maneira que nós poderíamos fazer é o seguinte. Ronepson, aquela história de o produto pela soma pode ser aplicado só para 2 torneiras. Então, quando você tiver o produto, quando você quiser trabalhar com 2 torneiras, você pode fazer direto, produto pela soma. O que é que você pode fazer aqui? Você pode juntar essas 2 torneiras aqui e transformá-las numa só. Quando você faz o produto pela soma, 3 vezes 6 dividido por 3 mais 6, o tempo das duas juntas vai dar, 3 vezes 6 dá 18, dividido por 3 mais 6, que é 9. Dá 2 horas. Aí é como se eu tivesse uma nova situação. É como se eu tivesse isso aqui, ó. Eu tenho um tanque, aí eu tenho uma torneira que agora demora 2 horas para encher o tanque, e eu tenho uma outra torneira que demora 8 horas. Tá certo? Maravilha. Tá, agora eu vou fazer mais uma vez o produto pela soma com essas 2 torneiras. Como é que fica? Vai ficar 2 vezes 8 dividido por 2 mais 8. Olha que bacana. 2 vezes 8, 16. Dividido por 10, né? Show de bola, Ronepson. Dá 1,6. Bateu legal. Bateu forte capoeira. Beleza aí, galera? Tranquilo? Maravilha. Acho que vocês entenderam a ideia, né? Deu pra pegar aí, deu pra ter noção, né? Você não pode aplicar produto pela soma para 3, 4 torneiras. Você só pode aplicar de 2 em 2. Então, se você tiver 3 ou 4 torneiras, o que é que você faz? Se tiver 4, por exemplo, produto pela soma com essas 2, produto pela soma com essas 2, e depois produto pela soma dessa com essa. Tá bom? Beleza? Maravilha! Show de bola. E aí eu trouxe um probleminha para vocês muito legal, tá certo? O problema diz assim: em virtude do número de alunos e da grande demanda de materiais entregues semanalmente, o curso Matemática Criativa tem 2 tipos de impressoras, sendo 4 máquinas de referência L395 e 3 máquinas de referência HP8610. Sabe-se que as 4 máquinas L395 juntas imprimem todo o material de uma semana em 7 horas, enquanto as 3 máquinas HP8610 imprimem todo o material da mesma semana em 3 horas. Tá? Se todas as 7 máquinas trabalharem juntas, em quanto tempo elas terminarão de imprimir todo o material? Amigos, eu tenho 2 conjuntos de impressora. Eu tenho um conjunto de impressoras, tá? L395. Eu tenho um conjunto de impressoras L395. E esse conjunto de 4 impressoras demora 7 horas para imprimir o material. Eu não estou falando de cada impressora, não. Estou falando do conjunto. E eu tenho um conjunto de HP 8610, o conjunto da HP, ele demora 3 horas para imprimir o material. O conjunto da HP tem 3 máquinas, mas bom, o conjunto demora 3 horas para imprimir o material, tá certo? Aí eu quero saber em quanto tempo esses 2 conjuntos juntos levam para imprimir o material. Naturalmente, eu estava pensando já à frente aqui, eu quero que ele se comporte exatamente como uma torneira. Né? É como se um conjunto de impressoras fosse uma torneira, o outro conjunto de impressoras fosse outra torneira, e o material é como se fosse o tanque que eu tenho que encher. Imprimir o material é como se fosse o tanque que eu tenho que encher. É só fazer o produto pela soma. É mais um caso aí clássico de trabalho harmônico. Então é só fazer 7 vezes 3 dividido por 7 mais 3. 7 vezes 3, 21, dividido por 10 vai dar 2,1 horas. E a resposta vai ser exatamente a letra D. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tudo certo? Maravilha? Ótimo. Eu poderia pegar a seguinte situação. Eu tenho um pedreiro que ele constrói um muro em 7 horas. E eu tenho um outro pedreiro um pouco mais ágil que ele constrói o mesmo muro em 3 horas. Em quanto tempo os 2 pedreiros juntos, um começando de uma ponta, o outro começando da outra, em quanto tempo os 2 pedreiros juntos levam para construir esse muro? É só fazer o produto pela soma. É um outro caso clássico de trabalho harmônico. Tá certo? 7 vezes 3 dividido por 7 mais 3. 2,1 horas. Tá certo? Beleza? Maravilha. Muito bem. Imagina, por exemplo, que eu tenha
2 pintores, tá? Eu tenho um pintor que ele sozinho demora 8 horas para pintar uma sala. E eu tenho um outro pintor que é um pouco mais lento, que ele sozinho demora 12 horas para pintar a mesma sala. Em quanto tempo os 2 pintores juntos pintam essa sala? Trabalho harmônico, né? Um vai começar de uma ponta, outro começa da outra, e uma hora eles se encontram. Naturalmente, pessoal, naturalmente é só fazer o produto pela soma. 12 mais 8. Tá? 12 vezes 8, ora, 8 vezes 10 dá 80, 8 vezes 2, 16, dá 96, né? Dividido por 20. 12 mais 8. Se eu simplificar, vai dar 48 por 10, que dá 4,8 horas. Se os dois trabalharem juntos. Tudo bem? Tudo tranquilo? Professor, se eu tivesse 3 torneiras e 2 ralos, aí vamos lá. Se for torneira com torneira, produto pela soma. Se for ralo com ralo, no mesmo sentido, produto pela soma. Agora, se for torneira ralo, produto pela diferença. Você só tem que ter certeza se o tanque vai encher. Tá certo? Então, 3 torneiras e 2 ralos, você primeiro junta ralo com ralo, produto pela soma. Tem um ralo só. Produto pela soma dessas 2 torneiras, aí vira uma. Produto pela soma dessas 2 com essa, vira uma. Aí faz produto pela diferença, torneira com ralo. Tranquilo. Ou senão você faz já direto, o inverso da soma dos inversos. Lembrando que torneira você está botando, ralo você está tirando, vai ser subtraindo. É uma questão de sentido só. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Então, essa foi uma aula, tá, sobre trabalho harmônico, tá bom? Eu trouxe vários exemplos aí, tem mais situações no material para vocês brincarem. E no mais, até o nosso próximo encontro. Valeu, galera!